Olá a todos. Hoje, dia 5 de novembro, quinta-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e os escribas criticavam Jesus, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus contou-lhes então esta parábola: quem de vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa as 99 no deserto para ir procurar a ovelha perdida até encontrá-la? E achando-a, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e voltando para casa, convida os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim também haverá maior alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Desse modo, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um único pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, com muita alegria, meus irmãos, que nesse dia nós podemos refletir sobre a parábola da ovelha perdida, tão conhecida, mas tão pouco vivida muitas vezes por nós. Primeiro objetivo nosso aqui, neste dia, é nos colocarmos no lugar de Jesus, nos sentimentos de Jesus, para que jamais nós nos coloquemos como os escribas, como os fariseus, que julgam Jesus porque acolhem os pecadores, porque julgam Jesus porque acolhem os mais fracos. Então, a primeira necessidade é entender quais são os sentimentos de Cristo. Como é que Cristo sente? Como é que Cristo pensa? E assim, fazer comunhão com os seus sentimentos, fazer comunhão com os seus pensamentos. A primeira necessidade do Evangelho é essa: é nos afastarmos da possibilidade de sermos como os fariseus. Quantas pessoas não entendem, por exemplo, a postura do Santo Padre, o Papa Francisco, que acolhe a todos. Em nenhum momento ele se coloca em comunhão com o pecado ou com alguma coisa que fira a doutrina ou o Evangelho, mas simplesmente ele imita Cristo, ele tem os mesmos sentimentos de Cristo, que acolhe a todos. Mas muitas vezes os fariseus e os escribas, os doutores da lei, se colocam como juízes e sentenciam o próprio Papa. Esses são os fariseus e os escribas do dia de hoje, que não entendem os sentimentos de Jesus. Então, nós precisamos, a partir do Evangelho de hoje, fugir dessa grande tentação de sermos como os juízes, de sermos como os fariseus, como os escribas, como os doutores da lei, que pensamos ser melhores, maiores, mais santos que os outros, e não entendemos os sentimentos de Cristo, que deseja ardentemente acolher a todo filho de Deus. Depois disso, nós precisamos ir aprofundando ainda mais esse sentimento e entender. Cristo não esquece de ninguém. Às vezes, nós podemos pensar:
Ah, mas ele deixou as 99, ele abandona as 99 para cuidar apenas daquela, a mais pecadora? Mas que visão é essa? Que postura é essa? Se torna injusto com os 99 justos para cuidar apenas daquela ali, a mais sofredora? E aí, mais uma vez, eu me recordo do Papa Francisco. Porque é isso que às vezes falam. Ele dá mais preferência para aquela. Ele quer proteger aqueles mais fracos, mais pecadores. Por quê? São os mesmos questionamentos dos escribas, dos fariseus, vejam só. Então, quando a gente vai aprofundando os sentimentos de Cristo, a gente vai entendendo quem Ele é. A gente vai entendendo a pessoa de Cristo. E assim a gente pode ir nos configurando a Ele. Nós vamos nos apaixonando a esse Cristo e vamos nos configurando a Ele. Vamos tendo os mesmos sentimentos, vamos tendo os mesmos pensamentos. Então, Jesus, ele não esquece de nenhuma pessoa. O foco dessa parábola não é dizer que esquece das 99, mas é dizer que se dentre as 99 alguma se perder, ela se torna a mais importante. O foco da parábola é esse. E nós não podemos perder o foco daquilo que o Evangelho quer nos dizer. O que o Evangelho quer nos dizer hoje, através de uma passagem bíblica, mas daquilo que o Evangelho quer nos dizer com a vida do Papa, com a sua vida, com a vida dos irmãos, porque o Evangelho ele é vivo, o Evangelho ele é vida, ele precisa ser vida, porque ele é vivo. Então, Cristo não esquece de ninguém. Depois, a misericórdia se atrai pela miséria humana. Vocês sabem quem é a ovelha perdida? A ovelha perdida somos todos nós, é toda a humanidade. Vocês sabem quem são as 99 ovelhas salvas? São os santos no céu. E aquela ovelha perdida representa toda a humanidade que ainda não está salva, que ainda está perdida, sim, em alguma dimensão da sua vida, em algum aspecto, em algo que ainda precisa ser encontrado da sua essência, da sua identidade. Sim, nós ainda estamos perdidos, nós ainda precisamos encontrar aquilo que nós fomos criados para ser. Portanto, a ovelha perdida somos nós, é toda a humanidade. Diante disso, como que você se coloca no dia de hoje, diante desse Evangelho? Você se coloca como um miserável que deseja ser alcançado pela misericórdia? Ou não? Esse é o ponto-chave do Evangelho hoje. É nos colocarmos todos como miseráveis, que precisamos ir para os braços de Cristo, que precisamos expor as nossas feridas e nos deixarmos ser curados, e nos deixarmos ser acolhidos, e nos deixarmos ser abraçados, e nos deixarmos ser cuidados por aquele que deseja nos pegar, por aquele que deseja nos acolher, por aquele que nos deseja erguer, por aquele que deseja nos levar em seus braços, até o momento em que nós nos encontremos plenamente com aquilo que nós fomos criados para ser. Portanto, no dia de hoje, um grande convite é você rezar com essa espiritualidade, colocando diante do bom pastor e se deixando ser cuidado por ele. E por fim, é claro que nós também somos chamados a ser como os bons pastores. Somos todos chamados a ser como os bons pastores. Como nós temos cuidado uns dos outros. Você, irmão acolhido, aí das nossas casas, como que você tem cuidado dos irmãos que moram com você aí no seu sítio, na sua casa? Você, irmã, mãe, como que você tem cuidado uns dos outros aí nessa vida comunitária, nessa vida fraterna? Você que vive a realidade aliança na comunidade,
como que você também tem vivido essa vida comunitária, essa vida fraterna, como que você tem cuidado dos outros. Você tem percebido que talvez nessa pandemia algumas ovelhas se dispersaram da comunidade, elas não conseguiram acompanhar, ela não consegue como você acompanhar essa palavra encarnada. Já são alguns minutos de reflexão, algumas pessoas não conseguem. Você consegue, você está assistindo, mas algumas pessoas têm dificuldade. Então elas não acompanharam os seus grupos. Quem está indo atrás delas? É claro que é preciso ser você. Você que não tem dificuldade de acompanhar os encontros online. Então você é chamado a ser como esse bom pastor. Você precisa ir atrás dessas pessoas, ir atrás desses irmãos, trazendo a espiritualidade franciscana, que nós tanto mergulhamos, bebemos, vivenciamos no nosso carisma. Somos chamados a ser como pais e mães uns dos outros. Então, o bom pastor que você é chamado a ser é aquele que tem o cheiro das ovelhas. O cheiro das ovelhas, porque convive com ela, porque está com elas, com aquelas mais perdidas especialmente. E você sabe quem é o pastor mercenário? É aquele que fica fechado em si mesmo, que ao invés de ter o cheiro das ovelhas, ele por estar fechado, o cheiro dele é de mofo. É de mofo. É de mofo. Muitas vezes de podridão naquele fechamento, naquele isolamento. Mas quando eu saio de mim e vou ao encontro dos outros, e vou atrás das ovelhas perdidas, eu sou aquele que o Evangelho me convida a ser. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.